Boa noite, iniciando mais um podcast Além do Divã. E hoje o tema que nós iremos debater aqui é histeria em psicanálise. Pode ficar à vontade para comentar, compartilhar, deixar sua sugestão e aguarde só mais um pouquinho que a gente está esperando aqui José Aldo para participar conosco. Ele é nosso psicanalista que semanalmente está aqui, chegando por aqui, José Aldo. Boa noite. Boa noite, José Aldo. Tá ouvindo normal aí, legal? Sim, boa noite, Fabi, que está chegando por aqui, Fabi Assis. Fique à vontade para deixar sua pergunta, comentário, sugestão, que o divã é para você que já iniciou aqui conosco e para você também que ainda vai chegar, que vai assistir depois, que vai assistir aqui no Instagram, que vai assistir no YouTube. Deixe seu comentário e fique à vontade para ajudar o divã a crescer também, né, José Aldo? E hoje o nosso tema que a gente vai trabalhar aqui no divã é histeria e psicanálise. Fique à vontade, José Aldo, seja bem-vindo. José Aldo é psicólogo e é psicanalista e semanalmente está aqui no divã falando de psicanálise, trazendo um pouquinho de psicanálise para compartilhar o conhecimento que ele tem aqui conosco. José Aldo, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a você, telespectador que está chegando, você que ainda não chegou, seja bem-vindo, sinta-se à vontade para perguntar, para questionar, tirar suas dúvidas. Lembrando sempre, né, Fabiola, que esse programa ele é feito especialmente para o telespectador, né? Foi feito para ele e por ele, né? Então, nós iremos falar de um tema sobre a histeria e psicanálise, que é um tema, podemos dizer, um tema caro, é um tema muito. É o nascimento, podemos pensar assim, o nascimento da psicanálise. Né? E quero agradecer a sua presença mais uma vez comigo, Fabiola. E quanto mais, boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Mais um. Aliás, chegando mais dois telespectadores aqui, Edinaldo, Patrícia, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. É uma honra tê-los conosco. E fique à vontade para tirar suas dúvidas, perguntar acerca do assunto e colocar sugestões, né? Qual temática vocês gostariam de nós conversássemos no próximo Além do Divã. Estou querendo uma live com você, viu, doutora Patrícia? Vamos marcar. Estou com saudade, viu? Falar sobre educação. Muito obrigado pela sua presença, Edinaldo e todos, senhor, pela presença. Então, gente, vamos começar, né, Fabiola? Vamos começar, que hoje a gente vai ficar até 9 horas aqui com o nosso telespectador. Todo esse tempo é precioso, né, José Aldo? Exatamente. Bom, gente, boa noite mais uma vez. Vamos, estou aguardando o seu tempo. Então, gente, boa noite, vamos lá. Então, falar de histeria. Eu sempre gosto de falar que Freud, como todos nós sabemos, Freud ele é o pai da psicanálise, né, Fabiola? Mas eu costumo dizer que as histéricas são a mãe da psicanálise, porque foi elas que pariram, né, podemos dizer assim, né, a psicanálise. Foi elas que geraram a psicanálise. Né, porque Freud começou a partir do momento que ele escutou. Né? Então, mas não era bem assim. Quero fazer um percurso rápido, uma síntese rápida do percurso até chegar na psicanálise, sobre a histeria. Então, gente, a histeria, podemos dizer que a histeria, ela vem da palavra grega hístero, né? Do grego hístero, que quer dizer útero, que os antigos acreditavam que tinham uma ideia de que as mulheres, que o hístero era algo errante dentro da mulher. Né? Tinha uma condição, tinha algo que
transitava dentro dessa mulher, que fazia que sufocá-la, né? Então, por isso que a ideia de histeria está muito relacionada com a questão feminina. Isso não quer dizer que não exista homens histéricos, né? Isso não significa isso hoje, né, pastor? Então, ela vem de hístero porque está relacionada ao útero, né? Um útero errante. Na antiguidade, Hipócrates, que é o considerado pai da medicina, ele acreditava que a histeria ela tinha uma origem uterina, né? Isso foi a partir de 1900 antes de Cristo, né? Ele dizia que existia um corpo errante dentro da histérica, que fazia com que ela tivesse convulsões, bolo na garganta e etc, né? Já na Idade Média, que para Hipócrates, a histeria era como uma doença orgânica. Já na Idade Média isso já veio mudando. A partir da filosofia, teologia de Santo Agostinho, né, que é um dos pais da igreja, acreditava que a histérica era alguém que era possuída por um demônio, né, ou pelo próprio Satã. Eles acreditavam nisso, porque as manifestações da histérica, como existia esse corpo estranho, né, e essas convulsões, como se fossem epiléticas, né? Então, na Idade Média, a igreja coloca a histérica como lugar de um corpo preenchido pelo demônio e principalmente pelo pai do demônio, que é Satã. Então, e aí nesse período existiu o chamado martelo das bruxas. Na Idade Média, que era um homem que recebeu bênção papal para matar todas as bruxas, todas as mulheres bruxas, que no fundo, as bruxas eram histéricas, e que muitas delas foram queimadas na Santa Inquisição, na Fogueira Santa. Você vê uma mudança da antiguidade até já no Renascimento, podemos pensar no Renascimento, isso foi mudando. No Renascimento, o olhar, ele foi, podemos dizer assim, foi a partir do século XVII, né, que surgiu o nascimento, podemos dizer assim, de uma ciência que teve um novo olhar, que teve uma nova visão sobre desmistificando todo esse conceito da antiguidade grega, todo esse conceito da Idade Média, né, que foi a partir do Renascimento que surgiu uma nova ciência teórica, uma ciência terapêutica, surgindo assim nesse momento três grandes correntes, que foi a corrente organicista, que foi primeiro essa corrente que já vem de Hipócrates, a corrente do distúrbio nervoso, que achava que a histeria tinha um distúrbio nervoso no cérebro, e a corrente estava fundamentada no psiquismo. Mas foi a partir, vamos pensar, que foi a partir do século XVIII, com Mesmer na França, com Braque na Grã-Bretanha, com Jean-Martin Charcot, da qual Freud foi discípulo, frequentou, né, as suas aulas, que a histeria teve um novo olhar. E aí, nesse novo olhar, Freud, vamos pensar que Freud, ao assistir o teatro de Charcot, né, Freud percebeu que a histeria ela atuava no palco, nesse palco da Salpêtrière, né, que eram cenas de fantasias sexuais, e essas fantasias sexuais eram inconscientes. E a partir daí, Freud, Fabio, ele aprendeu que a histeria tinha um caráter teatral, né? Que existia um caráter teatral do próprio inconsciente que se manifestava numa atuação histérica. Podemos dizer que a histeria seria o exercício do próprio inconsciente. Então, podemos pensar que foi primeiro no corpo das histéricas que Freud percebeu essa outra cena. Qual foi a outra cena? O inconsciente. Por isso, Freud, eu disse no primeiro momento que Freud é o pai da psicanálise, mas quem é a mãe são as histéricas, porque elas geraram, podemos dizer assim, elas pariram a psicanálise, porque foi a partir dela que Freud percebeu essa outra cena.
foi a partir dela que Freud descobriu que o sintoma histérico, é um memorial, é um memorial de cenas recalcadas na qual existia um desejo proibido. E que o histérico sofreria de reminiscência, ou seja, de não querer saber. Né? Então, Freud, a partir daí, ele percebe que existe o desejo sexual, que desejo sexual é emergido na histeria, numa determinada ocasião, mas isso era incompatível, mas era incompatível com os padrões morais desse sujeito. Né? Então, o ataque histérico, nesse sentido, seria o que? Seria uma representação teatral de uma cena recalcada. Está claro, Fabrício? Onde o sujeito é mais atacado do que ataca. Né? Que seria o que? Um ataque do próprio inconsciente. E aí que pode descobrir que os sintomas e os atos estão associados a cenas recalcadas do inconsciente. Então, foi a partir daí que a psicanálise, né, dá a causa da histeria, vai dizer que a causa da histeria não é algo hereditário, como pensava Charcot, né, como pensava Charcot. Ele acreditava que era, alguém acreditava que era orgânico, algo errante dentro do corpo. A igreja acreditava que era um demônio, que o próprio Satã atuava ali. Então, a partir daí, houve uma nova mudança a partir do século XVIII, com esses pensadores, com Charcot e principalmente com Freud, né, que Freud já se distancia de Charcot, porque para Charcot a histeria seria algo hereditário, para Freud não. Para Freud vai dizer que há um próximo psiquismo da pessoa. Então, a descoberta freudiana vai se apoiar, ele vai se apoiar essencialmente, na noção de inconsciente. E é por isso que a sexualidade infantil entra nesse jogo. Porque, segundo a teoria de Freud, a origem da histeria seria uma fantasia inconsciente. Está claro até aí? E aí que Freud descobriu que esses sintomas, que esses atos estão associados a cenas recalcadas no inconsciente. Porque a histeria, o histérico, ele sofre de não querer saber. Freud vai dizer que ele sofre de reminiscência. Tudo bem, Fabrício? Sim, e José Aldo, pode ser que tenha alguém que esteja nos acompanhando que tenha dúvida sobre o que seja as cenas recalcadas que você está falando aqui, que tem relação com a histeria. As cenas recalcadas são todos aqueles desejos reprimidos, são tudo aquilo que eu recalco por não querer saber. E aquilo que eu não suporto, há uma conversão no meu corpo. Né? Há uma manifestação. Charcot dizia que a histeria ela seria sócia de uma afecção orgânica. Né? Mas, na verdade, a histeria podemos dizer hoje que a histeria é uma verdade feita de mentiras. Porque o ataque histérico nada mais é do que um sintoma agudo que o sujeito representa e que o sujeito representa em sua divisão uma forma de representação teatral. Então, aquilo que eu não suporto psicologicamente, eu sinto no corpo em forma de conversão. Daí, as histéricas tinham conversão, que na Idade Média, o que acontecia? A igreja acreditava que eram possuídas por demônio, porque elas viravam os olhos, elas eram tipo aquelas epiléticas, a pessoa epilética caindo, babando. Então a igreja nomeou aquilo de demônio, né? E que na antiguidade acreditava que era algo, um corpo estranho, algo que asfixiava ela, algo que sufocava, que dava fazendo com que elas tinham convulsão. A Idade Média, os pais da igreja Santo Agostinho acreditavam que não, que a histeria era algo demônio, porque uma verdadeira histérica, que você vê, ela é um comportamento quase como um psicótico mesmo. Por isso é muito difícil hoje o diagnóstico. É muito bom analisar bem o diagnóstico, porque se trata de uma histérica, se trata de uma psicose, porque os verdadeiros histéricos no tempo de Freud, parecido você ler os casos de histeria de
Freud, pareceu que aquelas histéricas eram psicóticas e não histéricas. É impressionante isso. Porque o comportamento dela era totalmente... E talvez por essas manifestações comportamentais, né, a igreja, na Idade Média, achava que aquilo ali era um demônio, eram as bruxas. É como esses fenômenos que a gente vê em algumas instituições, se a pessoa pula, vira os olhos, tal, grita, rola, né? Aí imagine na Idade Média essas manifestações, a pessoa virando os olhos babando. É o demônio, está no corpo dessa pessoa. Então essas pessoas eram simplesmente jogadas na fogueira santa. Então, porque isso seria um sintoma, porque seria uma própria manifestação, o sintoma é a própria manifestação ou é a informação do inconsciente. É uma formação do inconsciente. Né? Então, e nesse sentido, o inconsciente da ideia seria um estado puro, o inconsciente está em estado puro, só que ele não é acessível. Sabemos de sua existência, mas ele não é acessível. Mas sabemos de suas formações, então os sonhos, atos falhos, os xistos, etc. Certo? Então é muito importante aí que houve totalmente essa transformação, totalmente essa mudança. Segundo Freud, na sua primeira teoria na sua primeira teoria freudiana da neurose da histeria, Freud vai dizer que ela é provocada porque ela é provocada por uma ação patogênica de uma representação psíquica, que é uma ideia fixada, uma ideia parasita, que essa ideia parasita não é ideia consciente, Fabio, mas ela é uma ideia não consciente e intensamente carregada de afeto. Né? Então, é uma ideia parasita. Então, a histeria, nesse sentido, seria provocada por uma defesa imprópria do próprio eu. Aquilo que eu não consigo analisar, fracassou, e aí eu vou sentir no corpo. Eu vou sentir no corpo. Né? Que seria o quê? O recalcamento. É como se o recalcamento é como se estivesse preso e algo fracassou, e aí a histeria seria provocada por esse fracasso do recalcamento, e aí surgiria o quê? A conversão no corpo. O sintoma somático no corpo. Tremedeira, tontura, né? E etc, etc. Tudo bem? Porque nós temos três estruturas, Fabio. A primeira estrutura nós temos três estruturas clínicas, que pode falar neurose, perversão e psicose. Na neurose, nós temos o recalque. Na perversão, nós temos o demetido ou a denegação. E na psicose, nós temos a foracusão. Né? E aí, tem como retorno na neurose, nós temos o retorno simbólico e tem como fenômeno, que é o sintoma. Na perversão, esse retorno é no simbólico, mas tem como fenômeno fetiche. Já na psicose, não. Nós temos o local de retorno no real, que não é a realidade, e esse fenômeno, alucinação. Entende? Então, isso é muito interessante pensar nesse contexto. Porque podemos pensar, Fabio, nesse contexto, que podemos dizer que o histérico ele está fixado, como diz J. Denado, ele está fixado a uma fase fálica, ou seja, onde teria um atraso nesse desenvolvimento psicossocial, né? Que essa castração. O histérico se defende o quê? Se defende contra a angústia de castração. O fetiche também. Tudo são estruturas, são defesas, né? Contra a angústia de castração. E isso é muito importante, porque as estruturas clínicas são maneiras de você se extrair do complexo ético. Certo? Uma pergunta, Fabio?
Não tem ainda pergunta aqui no chat, mas quem está nos acompanhando pode ficar à vontade para deixar também sua pergunta. E você está falando aqui, eu creio que deva ter alguém também com dúvida e queira saber o que tem a relação desse processo que a criança está saindo do complexo de Édipo, com a castração. Que relação tem esse com o processo de histeria, José? Como em relação ao quê? Do Nós temos complexo de estrutura, Édipo. nós temos três estruturas. Nós temos a neurose, a perversão e a psicose. São defesas. Eu saio do Édipo, eu saio neurótico, eu saio perverso, eu saio psicose. Dentro da neurose está a histeria, está a perversão, está a neurose obsessiva, né? Dentro da neurose. Na perversão está o fetiche, está o voyeurismo, está o masoquismo. Na psicose está a subestrutura, está a paranoia, está a esquizofrenia, né? Então, todos esses sintomas psicóticos fazem parte da estrutura psicótica, perversa e neurótica. Então, lembrando que ambas são defesas contra a castração, a angústia de castração. Mas é importante que há uma diferença muito grande entre Charcot, porque Charcot ele demonstrou, diferentemente de Freud, Charcot demonstrou a existência da histeria como um conjunto de sintomas de uma lei própria. Já Freud não. Freud ele vai demonstrar o quê? Ele demonstrou a neurose histérica como um tipo clínico, como uma arquitetura, né, de base de todo o ser humano, né, uma posição do sujeito em relação ao próprio desejo, desejo sexual, desejo de ter, o desejo que é um desejo sempre insatisfeito. Para lembrar, para não deixar de fora Lacan também, Lacan levou a histeria a uma dignidade de um discurso com laço social, que é estruturado pelo desejo de fazer desejar. Né? José Alves, tem algum caso famoso sobre histeria que você queira também falar para quem está nos assistindo? Que foi estudado por Freud? O caso Dora é um dos casos mais célebres de Freud, é o caso Dora. Né? O caso Dora, que foi uma paciente de Freud que foi diagnosticada, podemos pensar assim, com histeria. Né? Então, é um dos casos mais clássicos de Freud, assim como tem um caso de neurose obsessiva, que é o Homem dos Ratos. Então, caso para você falar de neurose obsessiva, você pode ler o Homem dos Ratos. Se você quer estudar sobre histeria, você estuda o caso Dora. E os estudos de histeria sobre Freud. Então, são casos clínicos muito importantes para você ler e estudar, né, para você entender melhor e para você entender como eram as manifestações histéricas. E hoje também nós temos com outras roupagens, síndrome do pânico, vou pensar que a ansiedade também seria um sintoma histérico, né? Pensar em que mais. Então, podemos dizer que hoje, apesar do DSM-5 ter tirado a histeria do manual diagnóstico, né, que isso aconteceu principalmente a partir de 1963, com uma fragmentação do que se chamava de histeria e inúmeros outros quadros menores, como também podemos pensar a depressão, o transtorno somatoforme, como fibromialgia, também tem um sintoma histérico, dores crônicas, síndrome do pânico, os ataques de pânico. Eles têm, podemos dizer assim, tem uma relação com o que Freud chamava de neurose de angústia. Né? Neurose de angústia, que era um quadro associado, Freud chamava a histeria de neurose de angústia, que era um quadro associado à histeria. Então, todas essas manifestações, nós podemos dizer, são quadros também que faz parte do grupo da histeria, segundo Freud. Está claro isso? Então, os transtornos particídio,
que são aqueles de tipo, onde a mãe precisa ter o filho, ver o filho, precisa ter o filho que está doente, que permanece doente, e que cria também essa doença no filho. Então, inclusive, também ela pode simular a doença no filho. Então, são os sintomas de estéreo estão aí. Só que com outras roupagens. Né? A síndrome do pânico é um sintoma clássico de histeria. Porque a histeria também era considerada também como, tipo, em termos de Freud, se você pegasse uma histérica, você pensasse de fato, por isso que tem muitas histéricas que foram diagnosticadas como psicóticas. E tem muitos erros sobre isso. A histérica vai ao consultório, por exemplo, psiquiatra, se a pessoa não tiver o conhecimento, ele pode estar diagnosticando ela como uma verdadeira psicótica, uma paranoica, como uma esquizofrênica, e que no fundo, são verdadeiras histéricas. Por isso que a psicanálise, ela se privilegia da escuta, né, para entender melhor isso. Porque o sintoma psicanalítico é diferente do sintoma, podemos dizer, do sintoma psiquiátrico, né? Então, muitas pessoas que têm sintoma histérico, hoje pode estar sendo tratada como, não vou generalizar, pode estar sendo tratada como psicótica, e que no fundo são verdadeiras histéricas. É isso que é importante a gente escutar bem do que se trata. Se é uma histérica, se é uma neurose obsessiva. Então, é por isso que as entrevistas preliminares são muito importantes para você tentar localizar o jeito, né? E se localizar também diante desse outro. Ele busca uma demanda que traz um pedido de ajuda, né? É muito importante, porque muitos eram histéricas e estavam no asilo, no hospício, mas no fundo eram histéricas puras. Você vai assistir aquele filme com Yang, Sabine Spielberg. Sabine Spielberg, ela chegou no sanatório no hospício de louco, vamos pensar assim, como se fosse realmente uma louca, mas no fundo se tratava de uma histérica que Yang a tratou e que alguns dias teve até relação com ela posteriormente, mas era uma histérica, mas o comportamento dela era um comportamento de uma psicótica, de uma maluca. E a psicanálise salvou ela, e depois também ela foi fazer psicanálise, fez análise com Freud, e se tornou uma grande psicanalista, mas quem curou ela foi a psicanálise. A psiquiatria diagnosticou ela como uma psicótica. E a psicanálise a salvou desse lugar, dando lugar ao que é escuta. Por isso, você vê que um traço histérico, muitas vezes, é muito parecido com a própria psicose, com a própria loucura. Porque a manifestação histérica é o inconsciente em cena. Né? É o inconsciente em ato. Ou como diz Antônio Quinetti, é o inconsciente teatral. Né? A histérica é a atriz. Então, hoje nós vemos que a histeria existe na neurose de transferência, perdão, a angústia de castração, perdão, está dentro do centro da fantasia histérica, tanto da fantasia histérica, tanto da fantasia obsessiva, quanto da fantasia fóbica. Porque na fantasia, o que diferencia, Fabio? Porque na fantasia histérica, a ameaça de castração entra pelos olhos. E daí resulta que a angústia, essa angústia inconsciente que está submetida ao recalcamento. Certo? Já na fantasia fóbica, a ameaça de castração, ela entra pelo orifício de todo o corpo, né? Que esteja ele crispado ou relaxado. Aí daí vai o que surgir, a angústia surge daí.
resultando que inconsciente, e por estar o que submetido ao recalcamento e acaba sendo projetada e instalada, localizada no Estados Unidos. Era o foco que ele projeta lá fora, ele projeta para fora de si, muitas vezes aquilo que ele não suporta em si mesmo. Ó, pergunta. Sim, tem uma pergunta aqui. Fabi Assis deixou aqui. José Aldo, você acredita que casos como o da Dora, se diagnosticado hoje, teria uma nova classificação ou nomenclatura? Hoje, boa pergunta. Quem está falando? Fábio. Fabi Assis. Fábio, é importante dizer o seguinte, em 1973, o que aconteceu? Freud, em 1960, e aí em 1963, a histeria ela foi excluída desse manual diagnóstico do DSM-5. Né? Isso aconteceu por quê? Isso aconteceu principalmente a partir de 1973, esses fragmentos do que se chamavam de fragmentos que se chamavam de histeria. Em inúmeros outros quadros, podem ser quadros menores, como a depressão, transtorno inflamatório, fibromialgia, dores crônicas, síndrome do pânico e ataque de pânico. Eles têm uma relação, tudo isso tem uma relação muito íntima com o que Freud chamava de neurose de angústia, que estaria associado ao que? Estaria associado à histeria, como os transtornos, fibromialgia, ataque de pânico, assim sucessivamente. Então, hoje, se o caso de Dora diagnóstico, não, acho que não. Teria uma classificação, nomenclatura, não, porque a histeria é histeria. Apesar de, em 1973, a histeria ter saído do quadro do DSM-5, mas ainda hoje nós vemos as roupagens da histeria como a fibromialgia, vamos pensar também na anorexia, bulimia, vamos pensar também na síndrome do pânico. Então, isso aí são manifestações histéricas. Só que deram o quê? Outro nome, não mais de histeria, mas síndrome do pânico, fibromialgia, bulimia, anorexia, e são sintomas também histéricos. Então, a histeria podemos pensar com novas roupagens, porque apenas foi tirado o nome histeria, mas ficou fragmento. O Freud chamava dessa neurose de angústia. Então, hoje temos várias Doras ainda, como diz J. Denaro. Aonde estão as histéricas de hoje? As histéricas de hoje estão aí. Então, estão todos por aí. Então, nós vemos vários fenômenos de histeria dentro de algumas instituições, porque também podemos dizer que é uma diferença, é importante nós fazermos a diferença entre histeria, obsessão e fobia. Né? Que tudo faz parte o quê? Da neurose. A neurose tem histeria, tem a obsessão e tem a fobia. A perversão tem o fetiche, tem o masoquismo, tem o voyeurismo, o exibicionismo. Na psicose, nós temos o quê? Nós temos a paranoia, nós temos a esquizofrenia e outros. Né? Então, na neurose obsessiva, que podem pensar que é uma diferença da histeria, que na neurose obsessiva significa que sofrer neuroticamente, segundo o modo obsessivo, significa sofrer conscientemente o próprio pensamento. E é o que ele faz? E deslocar esse gozo, esse mal-estar, esse sofrimento, esse gozo inconsciente, que é um gozo intolerável, para um sofrimento do pensar. Então, isso seria sofrer obsessivamente. Já sofrer fobicamente é sofrer conscientemente. Sofrer conscientemente com o mundo que nos cerca, isto é o projetar para fora, para o mundo externo, esse gozo inconsciente e intolerável que está cristalizado num elemento, num gato, num cachorro, em algo, em um ambiente externo, e transformando ele num objeto que é ameaçador da fobia. Certo?
Já sofrer histericamente seria sofrer conscientemente no próprio corpo. Ou seja, converter no próprio corpo esse gozo, né? Esse gozo inconsciente, que é intolerável, um sofrimento corporal. Então, isso é muito importante nós pensar nessa questão, desse inconsciente. Uma histeria, ela sofre no corpo, enquanto o neurose sofre na mente, a histeria, ela sofre no próprio corpo. O corpo é o lugar de conversão desse sintoma, né? Então, é esse sofrimento do sintoma de conversão, que equivale ao que podemos dizer que é uma insatisfação, porque a histeria, ela é provocada pelo fracasso do recalcamento. E aí, quando o recalcamento fracassa, surge o que? Surge a conversão. Então, aquilo que eu não suporto, um trauma, algo que não, essa representação que recalcou, fracassou isso, de repente eu vou sentir toda a sintomatologia no corpo. Tremedeira, perna se tremendo, bola na garganta, falta de ar. É um acontecimento como o síndrome do pânico. Quem já passou por síndrome do pânico, é uma sensação também de despedaçamento, de loucura, de mal-estar, né? Então a histérica era só porque o recalque fracassou. Certo? Então, como diz J. Denato, para onde foram as histéricas de hoje? Aquelas mulheres maravilhosas, como Ana O, como Dora, né? Todas aquelas mulheres que se tornaram a figura matriciais de nossa psicanálise, porque foi as histéricas que fundaram a psicanálise, né? Então, é muito importante que Freud foi o pai, mas podemos dizer que as histéricas foram a mãe que geraram a psicanálise. A partir do momento que Freud obedeceu, foi o homem que deu lugar à escuta. Então, espero que tenha respondido a sua pergunta aí. O meu nome é Fábio. Fabi e Assis. Se mais tiver alguma outra pergunta aí, pode ir. Sobre a resposta para você, Fabi. Pode ficar à vontade. E José Aldo, eu creio que também deva ser alguma pergunta que também que esteja por aqui assistindo. Como é que atualmente a psicanálise está encarando essa nova roupagem que está sendo dada, né, para a histeria. A psicanálise ainda está trabalhando naquela abordagem quando Freud iniciou, já tem outras perspectivas? Não, nós trabalhamos, legado de Freud, o tratamento analítico, ele continua. Nossa leitura de Freud, a psicanálise, ela tem funcionado até hoje, né? Eu tenho atendido pessoas com sintomas histéricos e tem funcionado, né? Então, é importante a psicanálise, ela está sempre também se renovando, a psicanálise está sempre buscando novo conhecimento. Porque vamos pensar também que a histérica sofre de uma angústia fantasística, né? Que essa angústia está destinada a se converter nessa angústia intolerável. Que aí essa angústia intolerável seria o que? Essa angústia de castração. Porque a fantasia da histérica seria, podemos dizer assim, uma detenção fixada na imagem no momento de sua evolução libidinal, quando criança. Daí que a gente chama da fase fálica. Porque essa angústia de castração, lembrando, não é uma angústia consciente, mas é uma angústia inconsciente. É por isso que a histeria pode dizer que a histérica sofreu de não querer saber. De não querer saber. Né? E a fantasia também visual, a visual de castração, né? Que é a origem, seria a origem consciente da histeria. Então, é muito interessante e a psicanálise tem trabalhado até hoje, né, esses sintomas que estão mascarados com outras roupagens, que, como que vem com outras roupagens, porque hoje em dia não existe um sintoma puro, né, Fabiola? Existe hoje
várias manifestações, né? Histeria, às vezes você sabe se é histeria, se é histérica, se é fóbico, se é obsessivo. Então é importante que o analista esteja uma escutar para poder, a partir daí, fazer uma leitura do que realmente aquele paciente, ele é um histérico, ele é um fóbico, um neurótico obsessivo, né? Para poder, a partir daí, ele atuar. Então é importante que o psicanalista escute bem seu analisando, para a partir daí começar a atuar, certo? Para começar a trabalhar. Porque o psicanalista, ele olha, como eu sempre falo, escutar não é ouvir, ouvir é ouvir externamente, escutar é ir para dentro da pessoa, tentar capturar essa outra cena que é inconsciente. Como Freud dizia, capturando o inconsciente, analisando, que você pode, seu próprio consciente, você pode encontrar o inconsciente analisando. Por isso é importante o analista fazer também suas análises. Aí você perguntou sobre o tratamento da histeria. O tratamento da histeria, ele consiste em levar o quê? Em síntese, vou dizer só isso. O tratamento da histeria consiste em levar o paciente, analisando, a atravessar com êxito a prova da angústia de castração. É levar ele a essa outra cena, para ele poder superá-la. E aí, como o histérico, ele sofre de não querer lembrar, ele sofre de reminiscência, então, você tem uma frase de Bill que ele diz o seguinte: a melhor maneira de esquecer algo, eu sempre digo isso para o paciente meu, não quero lembrar, não quero saber, vamos esquecer o passado. Eu sempre digo, a melhor maneira de esquecer uma coisa é lembrando. E que é isso que a psicanálise faz. O tratamento da histeria, né, pelo método psicanalítico, consiste em levar esse analisando essa pessoa a atravessar com êxito a prova da angústia de castração. Então é levar ele a essa outra cena, a esse, podemos dizer assim, a esse ponto medusante, esse ponto de horror, aquilo que eu não quero lembrar, aquilo que eu não quero saber, aquilo que eu nego, porque a histeria sofre de reminiscência. Tá claro até aí, Bruno? Mas Sim. tem mais alguma pergunta aí? Obrigado, Fabiano. A Fabi deixou aqui o retorno, disse que foi agradecendo, José Aldo, pela resposta. E se por acaso... Eu agradeço pela pergunta. Então, hoje pode ficar à vontade. Hoje em dia, Fabíola, né, é muito difícil a gente encontrar um sintoma, só sintoma, né? Hoje os sintomas estão mascarados, né? Porque nós podemos encontrar uma estética 4 traços, podemos dizer que existem 4 traços estruturais numa estética. O primeiro traço da histérica que você pode analisar é uma insatisfação crônica. A histérica, podem dizer que ela sofre de insatisfação. É um repúdio também. O segundo traço seria o repúdio à própria sexualidade. O terceiro traço seria essa sedução essa sedução e essa dramatização. O histérico, Cristian Antônio que vai dizer que a histeria é algo teatral, há uma dramatização. Por isso, Charcot interessante, Charcot, ele na Salpêtrier, ele apresentava, dia de terça-feira, os histéricos, né, para os médicos, e dia de sexta-feira para o povo leigo. E Freud participou disso. E aí foi a partir daí que Freud percebeu que existia outra cena, existia algo que ele não sofria de algo hereditário, mas há uma representação que Charcot também chamava de segunda mente, e que Freud chamou de inconsciente. Então, os histéricos, quando eu falo de histérico, não estou falando só de mulher, apesar de estar muito atrelado, né, à figura feminina, porque a histeria vem de histero, como eu falei anteriormente, mas também temos homens histéricos também, né? Os histéricos, podemos dizer assim, de uma forma geral, são permanentemente insatisfeitos, né?
parece também assim, inconscientemente, Fabíola, se ele busca inconscientemente essa insatisfação, né? Por exemplo, num relacionamento. No relacionamento, ele procura um relacionamento que os tornam insatisfeitos. Por isso que podemos dizer, nesse sentido, que o histérico ele está fixado na fase fálica, ou seja, ele teria um atraso, né, nesse desenvolvimento psicossocial. Então, é muito importante isso. Então, esses quatro. E podemos dizer que a histérica, ela quer sempre se fazer desejo do outro. Ela quer ser o desejo do outro. Né? A histérica sempre busca um senhor pelo qual ela pode reinar, como diria Lacan. É muito interessante isso. E podemos pensar, concluir o caso, podemos pensar que só existe 3 estados em que a histérica se acalma. Só existe 3 estados em que uma histérica se acalma ou e que se concede uma trégua. Primeiro, é quando ela está amando. Segundo, isso vai tanto para a mulher quando está triste. E terceiro, isso é para a mulher, quando se tratando de uma mulher, é quando está grávida. Então, assim, existem 3 momentos em que o histérico se acalma. Esses 3 momentos em que o histérico se dá uma trégua. Né? Porque nós pensamos, psicanaliticamente falando, a paixão do histérico era uma paixão dupla. É o amor e o ódio ao mesmo tempo. Quando ama, ou ele ou ela, quando ama seu parceiro com a exclusão do seu sexo. Quando odeia o sexo do parceiro, desligando-se o que da pessoa amada. Então, é muito interessante, porque o histérico ele vive sempre insatisfeito. Ele vive sempre sofrendo no corpo, sintomas somáticos. Então, o histérico ele sempre vem numa insatisfação. Ele é insatisfeito por excelência. É o que Lacan diz, que ele sempre coloca o mestre para trabalhar. Ele tem que estar querendo que o mestre produza um saber, discurso histérico. Ele está sempre empurrando o mestre para a parede. E é isso, Fabíola. Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não, José Alda, não tem pergunta. E a gente vai aproveitar, antes de você chegar nas considerações finais, para deixar alguns avisos antes. Que a gente vai iniciar agora, nesse sábado, o curso de psicanálise. Caso alguém que vai passar por aqui, que também esteja por aqui, tenha interesse, a gente vai iniciar o curso de psicoses. É uma introdução freudiana lacaniana. E você tiver interesse, pode ficar à vontade de nos procurar no chat, enfim, deixe sua pergunta aliás, pode deixar sua mensagem de interesse que a gente entra em contato com você. E o curso vai iniciar agora sábado, dia 19, às 19 horas. Pode ficar à vontade e nos procurar. E também que você vai estar sexta-feira na Orla, fazendo um live também. E quem está passando aqui hoje pode ficar à vontade também para assistir a live que será feita pelo Instagram da Orla. José Aldo vai estar com o Dr. Eduardo Riavi e vai falar um pouquinho sobre como se forma um psicanalista. Caso você tenha interesse, também pode ficar à vontade para passar por lá na Orla e acompanhar José Aldo. E José Aldo está com um grupo de estudo em Chapadinha, é presencial, né, José Aldo? Sim. Caso você tenha interesse, tem vaga aberta, pode ficar à vontade, procurar José Aldo na rede social e dizer que está interessado de participar e se inscrever, que José Aldo vai garantir a sua participação no aprofundamento da psicanálise, né, José Aldo? Sim. E a gente pode entrar nas considerações finais. Bom, gente, eu quero agradecer primeiramente a presença de todos, daqueles que estiverem, daqueles que ainda não chegaram, que vão assistir posteriormente. Quero agradecer a Fábio Iazzi, né? Muito obrigado pela sua pergunta, espero que eu tenha respondido. Que psicanálise sempre a gente diz uma coisa, psicanálise a gente nunca consegue aprisionar.
todo curso de psicanálise eu vi sempre como uma introdução, não é, Fabíola? Porque ninguém nunca consegue dizer eu sei psicanálise, não. É sempre uma introdução. Então, o programa Além do Divã foi feito especialmente para você tirar suas dúvidas, perguntar, colocar os temas que vocês gostariam que nós trabalhássemos aqui, para não ficar só comigo e a Fabíola. Então, coloque essa sugestão, o que você gostaria. E quero agradecer a todos, obrigado também à Fabíola e a Paguinha, atendendo no consultório particular. Se você estiver passando por algum problema de ansiedade, depressão, afã, ou algum mal-estar, nos procure. E se você quiser fazer parte do curso de psicose freudiana, lacaniana, estaremos começando aos sábados, às 19 horas, né, Fabíola? Sim. Também estou montando um grupo de estudo, como a Fabíola colocou. Estamos fechando o grupo, ainda há vaga. Se você estiver interessado em aprender, em conhecer mais, saber mais sobre psicanálise, procure. Quanto mais, quero agradecer a Fabíola, que está sempre comigo. Estamos nessa luta, já estamos completando um ano, né? Fabíola, praticamente. Vamos fazer nosso aniversário de Além de Divã. E vocês, eu só tenho a agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, esse tempo todo, né, Fabíola? Vamos. E aí, quando vocês quiserem nos acompanhar, nós estaremos aqui. É verdade. Tem novas ideias, novos cursos, novas coisas aí, nós estamos pensando em trabalhar, tudo pensando no melhor para vocês. E boa noite a todos, muito obrigado. É isso, José. A gente está quase apagando as velhinhas de um ano. E eu creio que os maiores colaboradores é o nosso público, que está aqui presente semanalmente, acompanhando as temáticas que a gente está trazendo, as séries que são muito importantes também. E fiquem à vontade para deixar as sugestões, as dúvidas, as propostas de vocês para temáticas de novos programas. Quer ver José Aldo falando sobre amor, sobre relacionamento, sobre traição, enfim. Isso quem vai dizer é o público, né, José Aldo? E a gente só espera que vocês deixem a manifestação de vocês para que a gente também possa pensar numa temática para trazer para vocês com maior carinho. E semana que vem a gente vai estar aqui novamente, às quartas-feiras, neste mesmo horário, sempre às 20 horas, e você é o nosso maior privilegiado aqui no Além do Divã. Eu creio que vai ser semana que vem a nossa festinha de um ano de Além do Divã, né, José? Vamos anunciar para a gente fazer uma coisa bem, entendeu? Bem legal, tá bom? Vamos anunciar. Tá bom, muito obrigado a todos mais uma vez. Fabíola, é com você. Então, pessoal, boa noite, até quarta-feira. Boa noite, José Aldo. Boa noite. Quarta-feira. E sexta-feira, né, na hora. Sim, sim. Obrigado. Boa noite a todos.